Olá, está no nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal Rogério Marinho do PSDB. É o nosso convidado de hoje do Boa Tarde Cidadão ao vivo e com a sua participação. Você que está nos acompanhando pode mandar a sua mensagem de texto ou WhatsApp através do 999-827916 e participar, interagir conosco de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Então hoje, o nosso convidado Rogério Marinho, deputado federal, possível candidato a prefeito de Natal. Com eles vamos avaliar também o reflexo das manifestações do dia de ontem em todo o Brasil, em postura contra o governo federal, como também vamos conversar com ele a respeito dessas eleições que vem aí, já no próximo ano, não só em Natal, mas no Rio Grande do Norte, já que ele preside aqui o PSDB no Rio Grande do Norte. E participou agora há pouco também, o deputado, da reunião em prol do Hub da Lantan, que nós estamos falando já há bastante tempo aqui no nosso programa, que aconteceu com parte da classe empresarial e política hoje lá no auditório do Sebrae. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o deputado Rogério Marinho conversando sobre estes assuntos ao vivo e com a sua participação. Até já. Vem ver o que o Brasil tem pra mostrar, Brasil, mostrar Brasil. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir, de 28 de agosto a 7 de setembro, das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil. Com o intuito de democratizar as oportunidades, o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, através da Rede de Educação à Distância do SENAC, leva conhecimento a milhares de pessoas, até mesmo em municípios onde não existe unidade fixa. Considerada a maior rede de educação à distância do país, a SENAC EAD oferece cursos de formação inicial, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão. São mais de 30 opções de capacitação nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e produção de alimentos. Para a realização de encontros, seminários e avaliações, o SENAC RN dispõe de 226 polos espalhados por todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, os polos são em Natal, nas unidades Centro e Alecrim e também em Mossoró. Informações e inscrições: www.ead.senac.br. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção é aniversário Nordestão. Peito de frango envelopado congelado Avivar quilo, 5,38. Fraldinha bovina resfriada Friboi quilo, 16,90. Picanha suína temperada Grill Bife Paf quilo, 13,90. E na padaria Nordestão todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali Candelária, é logo ali Jiqui, é logo ali Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali Satélite, bairro Nordeste Alegrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o deputado federal Rogério Marinho do PSDB, que já está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo, deputado, ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson, e aos seus telespectadores. Prazer tê-lo conosco, deputado. E, inicialmente, eu gostaria que você pudesse fazer uma avaliação a respeito da manifestação que aconteceu ontem em todo o Brasil, Natal também participando, em movimentos de protesto contra a corrupção, alguns pedindo o impeachment da presidente Dilma e as várias outras reivindicações que se faz, inclusive, sobre o problema que enfrentamos na economia brasileira. Olha, Robson, ontem, a exemplo dos outros dois movimentos, nós estivemos nas ruas, né, com a nossa família, como cidadão, nada em relação ao programa, né, Boa Tarde Cidadão, né? Mas o fato é que ontem nós tivemos uma característica diferente dos dois protestos anteriores. Não é o número de participantes, nem
nem a graduação da indignação das pessoas, mas é o foco. Antes o foco era difuso, se fazia exatamente esse tipo de análise que você acaba de colocar. Protesto contra a corrupção, protesto contra aumento de passagem de ônibus, protesto contra aumento do FIES, enfim, tudo. Ontem não. Ontem o foco foi o impeachment de Dilma e o fora Lula, fora PT e fora Dilma. Foi um foco muito definido e que tanto aqui como no Brasil inteiro. Com esse impeachment, deputado, o que seria, digamos assim, a origem da retirada da presidente do cargo? Seria de vício da eleição, onde teoricamente ela teria recebido dinheiro e a eleição estaria viciada, teria que se retirar a presidente nesse aspecto? O que é que está se argumentando? Olha, primeiro é uma profunda decepção com o governo que nós estamos vivenciando hoje. Quem está nos assistindo agora sabe que tudo que foi dito por ocasião da eleição em 2014 se revelou uma fraude, né? Houve um enorme estelionato eleitoral. Então há um sentimento de frustração. Mas objetivamente, qual seria a materialidade? Mas objetivamente, a pergunta que você me faz e que muitos fazem, é importante a gente fazer um resgate histórico. Quando o Collor foi destituído do poder, se encontrou um vínculo, um nexo entre a campanha dele para a presidência da República e o ex-tesoureiro PC Farias, que depois morreu assassinado, de que ele haveria recebido uma Elba da Fiat, um carro que deve custar hoje em torno de 35 a 40 mil reais, fazendo uma atualização. Então, deixando de lado os processos que estão correndo, desde a questão das contas de campanha que está no Tribunal Superior Eleitoral, as pedaladas fiscais, ou seja, atos de improbidade administrativa que se encontram no Tribunal de Contas da União, nós temos um processo que já terminou, que é objetivo, que é concreto, que é real, que foi a auditoria feita pela Pricewaterhouse na Petrobras, no primeiro trimestre de 2015, e anunciado para todo o Brasil e para todo mundo. Mas o motivador do impeachment, na verdade, deputado, seria por essas questões que você está narrando ou pelo processo eleitoral viciado? Existem 14 pedidos de impeachment, cada um com motivo diferente. Eu estou lhe dando um que dá o suporte jurídico que você me pede. O modelo de gestão e de governança de empresas que têm ações em bolsa de valores é igual em qualquer lugar do mundo. O presidente do Conselho de Administração tem a mesma responsabilidade que o presidente da companhia. E está atestado no balanço da Petrobras de 2004 a 2014, 6 bilhões de reais de propinas, atestado por uma empresa internacional e mandado para a Bolsa de Valores aqui em Nova York. Então, a presidente da República foi durante 8 anos presidente da comissão, do Conselho de Administração, foi ministro de Minas e Energias, foi chefe da Casa Civil e depois presidente da República. Então, é evidente que o vínculo formal de dolo e de improbidade já existe. Agora, o processo é político. Isso. Nesse processo político, você falou que, se não me falha a memória, são 14 pedidos de impeachment protocolados no Congresso. Mas a pergunta é a seguinte, se isso fosse acontecer hoje, fosse ser colocado em votação, qual desses pedidos seria colocado? Para tirar apenas a presidente ou tiraria a presidente e o vice-presidente Michel Temer? Não, o impeachment só tira presidente, qualquer um deles. Então assumiria o país, mesmo tendo vício na eleição, o vice-presidente Michel Temer? Veja bem, o vício da eleição só vai se dar em outro fora, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Por isso que eu coloquei no início que existem 3 frentes distintas. O Tribunal de Contas da União, que está julgando a questão das contas públicas do governo. São as famosas pedaladas fiscais. O Tribunal Superior Eleitoral, que está julgando as contas da campanha, que aí sim seria impugnação da chapa caso venha a acontecer o julgamento nesse sentido. E a terceira frente é a que nós estamos falando desde o início aqui, que é o impeachment. Existem 14 processos, 14 ações, desculpe. Cada uma delas tem motivos diferentes. Os proponentes fizeram a sua defesa jurídica. Mas todas seriam colocadas em votação ou seria escolhido? Não, cabe ao presidente da Câmara dizer qual aquela que ele julga ou aquelas que ele julga pertinente à luz do direito. E mesmo aquelas que ele julgar pertinente, ele poderá dar um parecer contrário. Apesar de ter as condições jurídicas para que ele prospere, o presidente pode dizer, apesar de ter, eu não vejo de forma monocrática sentido de que ele prospere, eu vejo o sentido de que ele prospere. Em qualquer das duas opções,
a oposição poderá, por exemplo, dizer, eu não aceito a sua posição, presidente, e nós queremos recorrer ao plenário. Ou, se ele disser que vai prosperar, de qualquer forma tem que ser convalidado pelo plenário da Casa. Nesse aspecto, então, se fosse retirar apenas a presidente Dilma, por exemplo, assumiria o país Michel Temer e nessa dobradinha governando o país com outros membros do seu partido, o PMDB, que é o presidente da Câmara Eduardo Cunha e do Senado Renan Calheiros. Seria este o cenário? Não, o cenário é evidente que na saída da presidente da República é que deverá certamente haver um governo de transição nos moldes do que aconteceu com Itamar Franco com a saída de Collor. Um partido sozinho não governa esse país, né? O problema do nosso país hoje, Robson, é muito claro, é que não há legitimidade, não há credibilidade do governo que nós temos hoje para tocar o país e para tirar-nos do atraso. Hoje, a primeira folha dos principais jornais do país é que o próximo ano nós também teremos uma recessão. Então o PIB vai crescer, vai decrescer esse ano e o ano próximo também. Então 2 anos de recessão no país como o nosso significa desemprego, inflação, diminuição da atividade econômica, diminuição de investimentos importantes de infraestrutura que a gente precisa, aumento da violência. O país não suporta isso. Deputado Rogério Marinho, temos aqui participação dos nossos telespectadores. A pergunta aqui do Gilberto Oliveira do Alecrim. Tendo em vista a lama que se tornou a corrupção oriunda de doações de empresas privadas, gostaria de saber qual o seu voto, se foi contra ou a favor da doação de empresas nas campanhas. Olha, Gilberto, primeiro é importante dizer o seguinte, que o discurso que o PT faz, que todos roubam e eles roubaram também, por isso eles têm que ficar incólumes, eu não aceito. Se roubou e tem que ser penalizado por isso. Depois, essa é uma história típica do português que chega dentro de casa, aquela piada, e encontra a sua mulher na cama, no sofá com um amante. Vou resolver o problema tirando o sofá da sala. Não é assim. O meu voto foi favorável, até porque a questão das doações privadas acontece na maior parte das democracias do mundo. E o PT, que votou contrário, foi justamente o partido que se locupletou e, eu diria, esculhambou o processo. Tá? Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de defender o voto favorável sem a corrupção que o PT instituiu. Participação aqui do nosso telespectador, Luiz Carlos. Ele pergunta como você avalia o fato de quando o PSDB chamou, o povo foi em menor quantidade para as ruas ontem e também o senador Zé Agripino denunciado no STF ter ido ao protesto. O discurso do PT, né? Quer dizer, nós roubamos, todos roubam e vai continuar tudo, a solução não é a política. Então qual é a solução? É a quebra do princípio constitucional, a volta da ditadura militar ou a ditadura do proletariado, que a boa parte da esquerda foi às ruas para substituir uma ditadura pela outra, né? O PSDB, quando conclamou a participação da população, deixou claro que não era protagonista do processo, porque essa é uma indignação do conjunto da população brasileira, não é de um partido político, né? Mas você não deve ter lido os jornais hoje, não deve ter visto as notícias, porque esse evento de ontem, além de ter sido maior do que o do mês de abril, foi menor do que o de março, mas foi maior do que o mês de abril, teve um foco muito mais claro de que a população que estava nas ruas queria um impeachment da presidente Dilma e que o PT fosse retirado do cenário político. Estamos conversando com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Participe conosco, manda sua pergunta através de mensagem de texto ou WhatsApp para o 999-827916. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. E tem várias perguntas aqui sobre o mesmo assunto, se Rogério Marinho disputará ou não a Prefeitura de Natal no próximo ano. Daqui a pouco ele vai responder. Até já. Reúna os amigos, convide os vizinhos e traga a família para economizar. O maior evento de negócios do Rio Grande do Norte está de volta. 21ª Multifeira Brasil Mostra Brasil. Um mundo de novidades com os melhores preços da cidade. Venha conferir. De 28 de agosto a 7 de setembro. Das 15 às 23 horas na Arena das Dunas. Multifeira Brasil Mostra Brasil. 21 anos de sucesso. Mostra Brasil.
Com o intuito de democratizar as oportunidades, o Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte, através da Rede de Educação à Distância do SENAC, leva conhecimento a milhares de pessoas, até mesmo em municípios onde não existe unidade fixa. Considerada a maior rede de educação à distância do país, a SENAC EAD oferece cursos de formação inicial, técnicos, graduação, pós-graduação e extensão. São mais de 30 opções de capacitação nas áreas de comércio, educação, gestão, meio ambiente e produção de alimentos. Para a realização de encontros, seminários e avaliações, o SENAC RN dispõe de 226 polos espalhados por todo o Brasil. No Rio Grande do Norte, os polos são em Natal, nas unidades Centro e Alecrim e também em Mossoró. Informações e inscrições: www.ead.senac.br. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Drogaria Saúde é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui, é logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite, bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra, há 20 anos cuidando da sua saúde. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o deputado federal Rogério Marinho, do PSDB. Você que está nos acompanhando, manda sua pergunta, sugestão, comentário para o 999-827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Pode ser por mensagem de texto ou mesmo pelo WhatsApp. Deputado, e falar um pouquinho a respeito da pré-candidatura, né, que tem sido colocado o seu nome, para disputar a Prefeitura de Natal no próximo ano. Observamos até com base em entrevistas anteriores que talvez você não fosse mais disputar e até estivesse trabalhando uma aproximação política, um melhor diálogo com o atual prefeito Carlos Eduardo, quem sabe participando dessa aliança. Mas informação de bastidores dão conta de que você agora, numa situação diferenciada, estaria mais empolgado do que nunca para disputar uma possível eleição no próximo ano. O que é que você pode dizer? É a pergunta de várias pessoas que me fizeram aqui agora. Olha, primeiro, é claro que é pertinente a avaliação que cada pessoa faz, mas em nenhum momento eu me coloquei como alguém que pudesse se aproximar da atual administração, porque conversar no processo político, no mínimo, é civilizado, né? Não se impede que você converse, até porque quem administra a cidade é o prefeito Carlos Eduardo, quem administra o Estado é Robson Faria e quem tenta mal administrar o país é a presidente Dilma Rousseff. Então, dentro da nossa posição de figura pública, de detentor de mandato, é evidente que a gente pode conversar com qualquer um deles. Agora, nem eu posso, não teria condições de participar de um governo que eu não ajudei a se eleger. Você deve estar lembrado, né, e todos os nossos telespectadores, que eu fui candidato contra Carlos Eduardo. E no segundo turno eu votei em Hermano Moraes. Então não havia sentido de compor um governo nem de uma aproximação, a não ser que houvesse alguma grande mudança de rumos na administração que eu considero sofrível. Eu considero a administração de Carlos Eduardo feijão com arroz, uma administração que não inova e que não resolve problemas que são, eu diria, muito antigos, até porque Carlos Eduardo está no seu terceiro mandato. São quase 12 anos de administração e vai estar tentando um quarto mandato. Então, nesse período, você tem a educação da cidade do Natal com índices extremamente ruins, sendo uma das últimas capitais em proficiência de ensino. Você tem a questão da saúde, quem precisa usar a saúde pública sabe do que eu estou falando, de que a única sinalização que foi feita nesse mandato foi o fechamento de postos de saúde, não mudou nada de forma substancial. Você pega a questão da mobilidade urbana, a dificuldade que as pessoas têm de transitar dentro da cidade, faz com que a qualidade de vida, que a produtividade do trabalho venha caindo ano a ano, e ele não pode alegar que é um problema dessa administração, ele já está no seu terceiro mandato. Então você tem a velocidade do trânsito caindo gradativamente e o transporte público, que deveria ter aquele trinônimo de segurança, qualidade, né, e conforto, né, infelizmente descendo a ladeira. Uma conflagração entre os empresários e a administração municipal
com o desagrado do usuário e a incapacidade de que ele faça essa mediação de forma adequada. Nós estamos com um plano diretor de 1994 e metade da cidade, ou 60% da cidade, na verdade, não foi ainda regulamentada. Quem nos assiste hoje da Zona Norte sabe que na maior parte dos bairros da Zona Norte não se pode edificar um prédio acima de 3 pavimentos, porque não houve a regularização daquela zona de proteção, a exemplo de outras 4 que representam 60% do território da cidade. É uma cidade que não consegue atrair empreendedores, que vê a sua principal atividade econômica, que é o turismo, né, em franca decadência. Então eu não poderia aplaudir uma administração como essa. Agora, a nossa possibilidade de candidatura, ela se dá muito mais em função de uma estratégia do partido. O partido decidiu, com a sua executiva nacional, que cidades acima de 100 mil eleitores, sempre que possível, apresentará candidaturas. Esse mês de setembro é o momento em que nós vamos começar a conversar internamente, constituir um grupo de trabalho, porque eu não acredito numa disputa eleitoral desse porte, desse naipe, sem que a gente discuta problemas importantes como esse que eu coloquei anteriormente, apresentando soluções. Mas hoje, Rogério Marinho estaria mais motivado a possivelmente disputar a Prefeitura de Natal no próximo ano? Olha, nós estamos na atividade pública, né? E é evidente que, havendo a convocação, nós estamos à disposição. Agora, esse momento é um momento em que eu preciso exercer o meu papel de deputado federal. Nós estamos passando um momento muito grave no país, né? Eu quero dizer aos nossos telespectadores que é importante, aqueles que leem a história, que façam uma comparação este período, nunca antes na história desse país, né? Desde Floriano Peixoto, que foi o segundo presidente da República, não há uma atividade econômica tão ruim. Quer dizer, um crescimento econômico tão pífio, tão negativo, que mostra que há um descalabro administrativo, uma imperícia, uma absoluta incapacidade gerencial instalada no país. Então, nós temos a responsabilidade de termos alternativas para essas situações, de fazermos o nosso papel de oposição e de estarmos à altura da expectativa dos norte-riograndenses que nos levaram à Câmara Federal. Então, esse momento agora é de exercer o mandato. Temos aqui a participação do telespectador que diz o seguinte: o ABC não precisa só de técnico, precisa de um psicólogo. Oliveira Canidé sabe fazer isso. Seria uma boa opção? Passando da política para o futebol. Eu tenho tido cuidado, desde que cheguei no ABC em janeiro do ano passado, de não misturar a política com o futebol. Eu não uso o futebol nas redes sociais, eu não falo do futebol em ambientes que não sejam do futebol, até para que as pessoas não achem que eu estou usando o ABC politicamente, né? O ABC, mas qual a sua opinião sobre o ABC é um clube plural, né? Tem do PT ao PSDB, tem do negro ao branco, tem do rico ao pobre, tem 250 conselheiros, tem 1 milhão de torcedores, então eu tenho cuidado de deixá-lo no lugar dele na área esportiva. E lá eu estou dando minha contribuição na área administrativa e financeira. O técnico vai ser escolhido hoje, até o final da tarde vai ser divulgado. O Júlio do Alecrim pergunta se você apoia mudanças no PT. Mudança no PT? Aí é um caso para aqueles que fazem parte do PT, né, definirem internamente, né? Espero que eles tenham essa autocrítica. Deixa eu ver aqui, boa tarde, deixa eu ver aqui também mais perguntas sobre ABC. Vamos falar um pouquinho esse assunto de ABC. Ítalo de Natal pergunta se você considera coerente o movimento liderado pelo grupo cuja liderança do MBL responde a 27 processos, Movimento Brasil Livre. É o velho discurso, Ítalo, né? Se nós formos olhar o que é que está acontecendo no nosso país, ao invés do PT e o governo terem autocrítica, né, de dizerem que, como partido político, eles pregavam que era um partido da correção, da nova política, de que não haveria corrupção, que tinham a capacidade administrativa e gerencial e que cometeram autocrítica, que cometeram erros que levaram o país a uma bancarrota, a uma tragédia social, econômica e ética. Aí, ao invés de haver esse reconhecimento e essa discussão, o PT fica com o discurso: todo mundo é ladrão. Como todo mundo é ladrão, deixa como está. Não é por aí, meu amigo. Infelizmente, eu não posso concordar. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas você daria uma palavra sobre algum município importante do estado do Rio Grande do Norte, do ponto de vista de população e de eleitores, que o PSDB vai estar disputando a Prefeitura de Natal? Caso venha disputar Natal também, haveria algum outro município do estado que merece destaque? Olha, o PSDB em 2012 teve apenas 9 candidatos a prefeito. Já estamos com quase 42 ou 43 candidatos a prefeito e a ideia é chegarmos a mais de 50.
Então temos a possibilidade de termos candidatos em Caicó, em Parnamirim, em cidades maiores aqui. São 40 e tantas cidades maiores, para eu não ser aqui... Maxaranguape, mas não é uma cidade maior, né? Vamos ver as cidades maiores aqui. Nova Cruz. Muito bem. Cidades maiores. São 40 e tantas cidades. Eu estava tentando encontrar aquelas que têm o maior eleitorado. Quero agradecer a participação do deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Ficamos por aqui e eu deixo o momento final para as suas despedidas. A poder agradecer aqui o espaço e dizer que nós estamos tentando fazer o nosso trabalho na Câmara Federal e eu espero que o Brasil tenha, e o Rio Grande do Norte, melhores dias. Boa tarde, ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Banda e Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.